Olá, empreendedor, olá, empreendedora, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter as melhores condições de fazer a gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento de Construtora Miramar. São mais de 49 anos construindo um patrimônio sólido para que você e a sua família possam viver com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança. Fique atento aos novos lançamentos da Construtora Miramar. Seguramente, um dos novos empreendimentos da Construtora Miramar casa com o seu desejo e da sua família de viver com muito conforto e muita tranquilidade. O canal da NTBA também conta com o apoio de Now Business Solutions, a empresa que faz a gestão tributária, fiscal e financeira do seu negócio, para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa concentrar a sua energia em realizar bons negócios. E também com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada, por toda a trajetória do mundo dos negócios. Consulte sempre um profissional para que possa auxiliar você a desenvolver a sua empresa e fazer o seu negócio prosperar. Como todo episódio do seu canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, sempre aquele assunto, aquela informação, aquele conteúdo que é importante para você, empreendedor, que é importante para você, empreendedora. Na pauta de hoje. Na pauta de hoje especial, nós trazemos aqui para você, empreendedor, para você, empreendedora, um assunto extremamente relevante para o momento atual da gestão dos negócios, que é o ESG. É uma sigla norte-americana, Environmental, Social and Governance, ou seja, o tripé que envolve hoje a gestão moderna, atual de qualquer empreendimento. A preocupação com o meio ambiente, a relação da organização, portanto, das empresas com o social, com a sociedade, com a comunidade e também com uma governança transparente. Ou seja, como é feita, melhor dizendo, a gestão da empresa, a gestão do seu negócio. Então, quando a gente olha aqui conceitualmente, o ESG representa então a sustentabilidade ambiental, social e uma governança corporativa nas empresas. Foi um termo criado em 2004, numa publicação do Pacto Global, em parceria com o Banco Mundial. Who cares wins, ou seja, quem cuida vence, quem cuida conquista, quem cuida cresce. Baseado nesse conceito, e você empreendedor, você empreendedora, pode estar questionando, mas isso não se aplica só às grandes empresas? Eu tenho ouvido aí todo o movimento, né, nos portais de notícias, nas publicações ligadas à gestão empresarial, que são as grandes corporações que acabam então criando, né, seus departamentos, criando as suas políticas para atender aos preceitos do ESG. Somente as grandes empresas podem fazer isso? E eu respondo com muita honestidade, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais no episódio de hoje a respeito disso. O ESG também se aplica às pequenas empresas. Talvez a diferença maior é que as grandes corporações tenham sim uma condição maior de infraestrutura, de recursos à disposição, né, de tamanho, que obviamente facilitam o processo aí de implementação, mas que também trazem uma complexidade maior, justamente em função do seu tamanho e do seu dinamismo. Nos pequenos empreendimentos, nos médios empreendimentos, nos pequenos empreendimentos, nos microempreendimentos, nós temos que ficar atento aos preceitos, sim, aos conceitos, sim, mas talvez a sua implantação, embora possa demandar mais energia, mais tempo e, por que não dizer, um investimento financeiro, de um acompanhamento, de uma consultoria, de um acompanhamento de um profissional especializado na área, mas, de alguma certa forma, isso também é abreviado pelo tempo de implantação,
porque em natureza da estrutura e da complexidade das atividades que são desenvolvidas pelo pequeno negócio, isso seja mais fácil identificar e aplicar então os princípios que envolvem esse cuidado com o meio ambiente, com a sociedade e também, sobretudo, com uma governança, um ato de fazer a administração do seu negócio de maneira transparente, de maneira ética, de maneira comprometida com a lisura. E olha que isso talvez seja um dos grandes desafios que nós temos em diversas economias globais e, em particular, aqui no Brasil. Manter transparência, um princípio ético, fazer relações produtivas transparentes, talvez seja um dos grandes desafios nossos. E eu digo que isso não se aplica apenas ao poder público. Isso, sobretudo, se aplica à iniciativa privada, ao cuidado que nós empreendedores, ao cuidado que nós empresários temos que ter nas relações entre os nossos pares, mas, sobretudo, também na relação com o poder público. Então, mais do que nunca, uma gestão transparente, ética, com lisura, é o que vai garantir uma melhor percepção do mercado a respeito do seu empreendimento, do seu negócio. Se enquadrar nos padrões da ESG são exigências do novo mercado, onde clientes e investidores passam a se preocupar com a atuação da organização no que se refere às esferas sociais, ambientais e administrativas. Então observem que cada vez mais nós, eu, você que nos acompanha, você empreendedor, você empreendedora, cada vez mais nós estamos ficando mais exigentes na hora de consumirmos produtos e serviços, procuramos saber a origem desses produtos e serviços, temos um cuidado cada vez maior de valorizar aquelas instituições, aquelas organizações que acabam tendo essa preocupação com a questão da sustentabilidade, com a questão do envolvimento e do apoio à comunidade, mas, sobretudo, com uma boa gestão, uma gestão transparente e ética. Se isso não fosse verdade, a grande maioria de todos nós, ao comprar um produto ou serviço, sempre vai buscar o apoio, né, na tomada de decisão de consumo no que os outros vêm dizendo. E daí advém as redes sociais. Quando eu quero comprar um produto ou serviço e vejo que no determinado site existem inúmeras reclamações a respeito daquela empresa, isso pode ser com referência ao prazo de entrega, a qualidade do produto ou serviço que foi ofertado, ou as condições como foram realizadas as tratativas comerciais. Isso tudo acaba sendo ali o objeto, né, de alguém comentando, de alguém postando aquela informação. Isso vai nos ajudando a criar uma imagem positiva ou muitas vezes não tão positiva daquela empresa e daqueles produtos e serviços que são colocados no mercado. Então, cada vez mais nós temos que ficar atentos ao nosso comportamento e exigir que todos aqueles que atuam conosco também tenham um comportamento e atitudes condizentes com aquilo que o mercado vem preconizando. E isso é apenas a ponta de um iceberg. Porque seguramente, quando a gente começa a envolver não só os quesitos ESG, mas também o seu envolvimento com os objetivos de desenvolvimento sustentável, com outras políticas de boas práticas, tanto social, quanto comunitária, quanto principalmente na gestão de negócios, nós vamos observando que há um momento de lapidação para que a gente obtenha a excelência nas relações com o mercado, nas relações com a sociedade e, sobretudo, nas relações com o meio ambiente. Quais são os 3 pilares, então, bases para nós implementarmos o ESG? O ambiental, o social e a governança. No pilar ambiental, ele se refere a todas as questões relacionadas ao meio ambiente, como a gestão de resíduos, emissões de carbono, eficiência energética, conservação da biodiversidade e uso dos recursos naturais. Cada vez mais estamos atentos e vejam que nessa questão da emissão de carbono, nós temos os créditos de carbono já mundialmente colocados aí, ou seja, empresas que vêm se especializando na compra desse carbono de outras empresas que, porventura, pela sua natureza ou pela sua infraestrutura, não conseguem atingir aquilo que se preconiza, que no fundo é emissão de carbono zero.
Isso é a busca por diversas indústrias, a indústria metal-mecânica, a indústria eletroeletrônica, a indústria automobilística, a indústria, né, do petróleo e gás, na obtenção não só de novas tecnologias, no desenvolvimento, melhor dizendo, de novas tecnologias, mas, sobretudo, em tentar minimizar os impactos de diversos insumos ou mesmo de combustíveis. Então, hoje, a busca é para que a gente neutralize, né, as emissões de carbono. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver em melhorar a qualidade de vida das pessoas, de todos nós. Tem a ver com a qualidade de vida ambiental e com a saúde do nosso planeta. Por mais que nós sejamos uma espécie ávida por explorar o universo, né, e daí os estudos, daí as pesquisas que já apontam, evidentemente, para não só retornarmos à Lua, mas irmos em missões a Marte, isso é da natureza humana, prospectar, né, de procurar se desenvolver. Mas, por hora, nós temos que cuidar do nosso planeta, sim. Porque é aqui que nós vivemos, é aqui que nós tratamos das nossas famílias, dos nossos negócios, é aqui que nós temos que nos preocupar em fazer cada vez mais, mas também com muita inteligência, com muita capacidade. Implementar as práticas de ESG ambiental em sua empresa. Avalie a pegada de carbono e o consumo de recursos naturais da empresa e estabeleça prazos para reduzir a longo prazo. Como que a gente reverte a situação do consumo dos produtos que a gente usa nos nossos negócios? Então, algumas indústrias, algumas empresas, alguns processos, eles requerem uma atenção maior. Principalmente no que tange, aqui para citar um exemplo, na indústria alimentícia, né, principalmente nos serviços de alimentação fora do lar, na gastronomia, a questão dos produtos descartáveis. Muitas empresas, muitas prefeituras, melhor dizendo, já proíbem, né, a oferta de canudos, por exemplo, descartáveis. Por quê? Para evitar o uso constante, né, desse produto. Então, volte-se a tomar no copo, né, e não mais a utilização de canudo. E quando há a utilização do canudo, que esse canudo seja ecologicamente correto, né, que ele possa ser feito de materiais que possam ter, né, uma condição mais biodegradável, quando eventualmente e equivocadamente eles são jogados no meio ambiente, porque a ideia é que nós tenhamos o descarte do nosso lixo cada vez mais selecionado, separado, para que a gente possa dar um bom uso aos materiais que vão retornar muitas vezes como matéria-prima para o mesmo produto ou para outros produtos. Então, buscar sempre a evolução nessa relação com o meio ambiente. Implementar tecnologias e práticas sustentáveis para reduzir o uso de energia, de água e outros recursos. Então veja a questão da obtenção, da captação de água de chuva, das águas fluviais, a questão da implementação de parques de geração de energia fotovoltaica, né, com o uso da energia solar, que com o advento do avanço tecnológico, a redução dos custos para a implementação desses sistemas estão cada vez ficando mais viáveis, não só para as grandes empresas, mas também para os pequenos consumidores, inclusive consumidores domiciliares. Com isso, a gente tem uma perspectiva que, num futuro não tão distante, todos os empreendimentos sejam capazes de gerar, se não na totalidade, uma grande parte do consumo de energia elétrica que necessitam. Com isso, a gente utiliza a energia maravilhosa, quase que inimaginável que o sol pode nos proporcionar, e a gente consegue aí não fazer o uso de outros recursos naturais, seja nas usinas hidrelétricas, com represamento de água, né, que isso também acaba impactando também direta e indiretamente a questão dos biomas e do próprio meio ambiente, ou mesmo fazendo uso de usinas termoelétricas, né, com uso de carvão, com uso de queima de outros materiais, de combustível, por exemplo, que também acabam, né, por um lado eu gero energia elétrica, mas por outro lado eu estou consumindo combustíveis fósseis, estou aumentando aí o nível de emissões de carbono, de CO2 na atmosfera, que não é nada bom. E também observamos, né, com muito critério, com muita cautela, o uso da energia atômica na geração através das usinas, né, nucleares. Por um lado, é uma energia que você consome, você, na verdade, usa um pequeno elemento de combustível, né, que é o elemento radioativo ali, nuclear, com a quebra, com a fissura das moléculas, mas, por outro lado,
se caso aconteça algum incidente, ele é altamente contaminante e que não é de curta duração. São, em alguns casos, levar centenas de anos para que uma área contaminada por uma questão, né, de um acidente nuclear, isso a gente acompanhou em Chernobyl, por exemplo, na Rússia, né, ou no Japão, em Fukushima, a gente também acompanhou isso. Então a gente sabe que isso é uma preocupação muito grande que nós temos no uso dessa tecnologia e dessa energia. Gerenciar adequadamente os resíduos gerados pela empresa, reduzindo a quantidade produzida e garantindo a sua disposição adequada. Então, ou seja, a compra consciente e o descarte também consciente e seletivo. Isso é fundamental que a gente pratique. Promover a conservação da biodiversidade e reduzir o impacto negativo da empresa no meio ambiente. O que a gente pode fazer nos nossos negócios, não importa qual seja o tamanho, mesmo no meu escritório, eu posso ter práticas mais saudáveis? Sim, a começar por a redução, por exemplo, do uso de copos descartáveis. Para o meu time, eu posso criar ali um copo, uma caneca, posso personalizar. Hoje a gente tem aí uma condição muito bacana, né, a baixos custos, de personalizar um material que vai ficar ali permanente, ao invés do uso constante de um copinho descartável para tomar água ou mesmo para tomar um café. Posso utilizar, sim, né, elementos, até para citar um exemplo bem tosco, mas que você, empreendedor, para que você, empreendedor, compreenda. Ao invés de usar o açúcar em sachê, voltemos a usar o açúcar em potes. Então, ali você também consegue atender a demanda, atender a necessidade, usando cada vez menos embalagens, menos produtos que tenham aí uma necessidade, né, de reutilização menos favorável do que aquelas que a gente pode usar, condicionar em outros potes. Promover a conservação da biodiversidade, reduzir então, portanto, o impacto negativo da empresa, fomentar a inovação e o desenvolvimento de soluções sustentáveis para os desafios ambientais. Então a gente tem que estar sempre atento à utilização, desde a utilização, por exemplo, de equipamentos mais eletrônicos, mais eficientes, e a gente consegue ter isso ao longo do tempo, né? O uso, por exemplo, da eletrificação da energia elétrica, reduz o consumo, né, de lâmpadas de LED, por exemplo, em substituição às lâmpadas incandescentes e fluorescentes. Claro, o investimento ainda é um pouco mais elevado, mas já foi muito maior. Hoje há uma condição de uma aquisição, de uma compra de uma lâmpada LED, que vai ter uma vida útil bastante longa e também um resultado com impacto imediato no bolso. Porque a redução é sensível no consumo de energia elétrica e, obviamente, no pagamento da conta de luz. Segundo pilar, como implantar, então, na sua empresa, no seu negócio, o pilar social. Se refere às questões relacionadas aos impactos sociais da empresa em sua comunidade, com os seus stakeholders, ou seja, nos seus interessados, todos aqueles que têm interesse, né, naquela organização para que ela se desenvolva e, obviamente, daquilo que ela acaba impactando no seu entorno, no seu ecossistema. Com direitos humanos respeitados, trabalho justo, a diversidade e inclusão, a segurança no local de trabalho, o envolvimento comunitário. Então é importante que nós estejamos atentos, que quando falamos da questão social, é das relações que são estabelecidas pela empresa, dentro da própria empresa, e da empresa para com o seu entorno, para com o seu meio, para com o seu ecossistema. Isso envolve desde consumidores, fornecedores, os clientes de uma maneira geral, parceiros estratégicos. Manter um comportamento não somente sustentável, mas alinhado com essas relações sociais, não são mais obrigações únicas do outro, mas são nossas também. E cada vez mais temos que estimular que essas relações sejam feitas entre empresas que têm o mesmo padrão de comportamento. E mais do que isso, hoje, para se obter investimentos de órgãos, sejam eles públicos ou, sobretudo, privados, fundos de investimentos, por exemplo, aportes de capital a projetos, a patrocínios, já se questiona, já se identifica a necessidade de mitigar os impactos e de trazer contribuições para a sociedade. Então, mitigar os impactos junto ao meio ambiente e trazer soluções, engrandecimento da comunidade, ou melhor, das comunidades
a qual você vai estar impactando o seu produto, o seu serviço, o seu projeto. Implementar o ESG nas questões sociais da empresa envolve definir políticas e práticas justas para lidar com questões como assédio, discriminação e igualdade de comportamentos. Aqueles comportamentos do passado não podem ser comungados e conjugados no presente. Ah, é só uma brincadeirinha, é só um elogio. Claro que você tem formas, sim, respeitosas, educadas, sinceras e honestas para poder elogiar alguém. Mas aquelas questões que sempre envolvem um apelo, né, do invólucro, o apelo daquilo que está se utilizando, o apelo daquilo como está o comportamento, isso já não cabe mais. Não cabe mais a pressão sem medida, não cabe mais fazer a chantagem emocional para obter um resultado ou para expor alguém ao seu limite emocional. Não cabe mais fazer a discriminação de quem quer que seja em função do gênero que tem. Não cabe mais fazer a distinção do que ganha uma mulher e do que ganha um homem. Não dá mais para fazer distinção dentro de qualquer empresa, que a gente não possa viver numa sociedade, numa comunidade, onde todos possam ser respeitados e todos possam ser estimulados ao seu desenvolvimento, tanto profissional quanto pessoal. Fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável, incluindo, para os seus funcionários, incluindo medidas de segurança e saúde no local de trabalho. É o mínimo. É o mínimo que a gente tem para conseguir ter pessoas certas nos lugares certos. É oferecer condições adequadas, infraestrutura adequada, o conforto adequado. Porque se eu quero produtividade, se eu quero resultado, se eu quero fazer o meu negócio crescer, se desenvolver, eu tenho que primeiro proporcionar. Essa é a medida. Eu primeiro proporciono e mostro que eu estou proporcionando uma estrutura adequada para que você, que é colaborador, possa desempenhar na plenitude, com a sua inteligência, com a sua expertise, com a sua capacidade, produzir bons negócios e bons resultados. É dando que eu posso cobrar. Agora, se eu não dou uma infraestrutura adequada, como que eu posso cobrar do outro os resultados? E mais do que isso, se eu não tenho uma capacidade de identificar as pessoas certas para colocar nos lugares certos, não adianta depois querer cobrar. Porque o erro reside em quem contrata, que não teve a capacidade de entender quais são as reais necessidades que você tem e principalmente identificar no outro se existe aquele fit organizacional, se existe aquela comunhão de pensamentos e de ideias para que ele possa vir fazer parte da nossa corporação. Dentro do aspecto social, garantir que a empresa respeite os direitos humanos em todas as suas operações e em toda a sua cadeia de suprimento. Então não basta só você ter e agir de maneira correta, mas cobrar isso dos seus fornecedores e dos seus parceiros estratégicos também. Envolver-se com a comunidade local e contribuir positivamente para o desenvolvimento social e econômico. Quais são as relações que você promove, independente do tamanho que você tenha na sua corporação? E eu falo diretamente para você, empreendedor, para você, empreendedora. Como está a relação com o seu vizinho? Como está a relação com a sua comunidade? Com os seus vizinhos, com a sua rua, com o seu quarteirão, com o seu bairro, com a sua cidade? O que nós podemos fazer dentro, obviamente, da nossa condição, da nossa estrutura? Daí advém os reflexos. Empresas, organizações mais estruturadas, maiores, têm melhores condições, sim, de prover essa relação mais direta com a sociedade. Mas não significa dizer que o pequeno empreendedor também não possa fazê-lo. E eu entendo, particularmente, que a maior responsabilidade social que nós temos para com a sociedade, para com o entorno, é gerar as oportunidades de trabalho dentro da nossa empresa. É dar condição ao desenvolver um projeto, a desenvolver um atendimento, ao produto e o serviço, enfim, que a gente oferte, a gente possa contratar profissionais para atuarem. Essa é a nossa maior responsabilidade social, não tenha dúvida disso. Promover a diversidade e inclusão na empresa, garantindo a igualdade de oportunidades
e a representação adequada dos diferentes públicos. Ou seja, todos nós somos todos iguais e temos que ter as mesmas oportunidades para podermos nos desenvolver, tanto pessoal quanto profissionalmente. Falando agora do terceiro pilar, que é o pilar da governança. Se refere à forma como a empresa é administrada e gerenciada, incluindo questões como transparência, responsabilidade e ética nos negócios. A boa governança ela é essencial para garantir que a empresa seja gerenciada de forma que seus interesses sejam alinhados com os dos seus acionistas e stakeholders. Ou seja, daqueles que estão investindo no negócio, empreendimento, mas sobretudo com aqueles também que têm relacionamento com o nosso empreendimento, com a nossa empresa. Esses são os stakeholders. Então lá dos nossos fornecedores, dos nossos parceiros estratégicos, dos nossos clientes, da comunidade, da sociedade, todos são elementos que têm algum interesse e são impactados direta ou indiretamente pelaquilo que nós fazemos. Então é fundamental que dentro do processo de governança a gente tenha estabelecido muito bem os critérios, a postura, os comportamentos adequados para que a gente possa fazer uma boa gestão do nosso negócio. Como eu faço então essa implantação? O que eu tenho que observar? Primeira questão, transparência. Aspecto fundamental da governança corporativa, pois permite que os investidores, clientes e outras partes interessadas compreendam a forma como a empresa é administrada e quais são as políticas e suas práticas. A empresa deve ser transparente em relação às suas finanças, estrutura organizacional, tomada de decisões e outras questões extremamente relevantes ao negócio. O que significa dizer, em outras palavras, é ter o jogo aberto. Vamos colocar as peças no tabuleiro. Vamos olhar as nossas finanças, vamos olhar as nossas relações comerciais. Vamos fazer boas práticas comerciais, não incentivando os subterfúgios, os desvios, ou, sendo bastante crítico, não incentivando a corrupção. Porque se existe a corrupção, é porque existe o corruptor. E alguém se corrompe. Numa questão ética, numa questão transparente, não tem espaço para isso. É jogar franco, é jogar aberto. Dentro da organização, como que eu posso estabelecer um processo de carreira e de evolução dentro da minha empresa? Isso tem que estar transparente para quê? Para que cada colaborador também perceba o seu horizonte de futuro dentro do nosso negócio. Vamos jogar franco, vamos jogar honesto, com transparência. E, obviamente, dentro do que a legislação nos obriga a fazer, com toda a publicação dos resultados financeiros, contábeis, fiscais, obviamente, pagar as contas em dia, né? Para que a gente não tenha problemas com o fisco. Responsabilidade. A empresa deve ter políticas claras e eficazes para lidar com questões como corrupção, assédio, discriminação e outras violações dos direitos humanos. A empresa deve ser responsável pelos seus impactos sociais e ambientais e tomar medidas para minimizar. Disso não há dúvida alguma que a responsabilidade é nossa, como gestores, como proprietários, como empreendedores, como líderes, de agir de maneira correta e de cobrar essa retidão e de cobrar posturas condizentes com aquilo que nós pensamos e, sobretudo, com os valores do nosso negócio. A ética deve estar presente em todas as áreas da empresa, desde a tomada de decisões até as relações com funcionários, clientes e outras partes interessadas. As empresas devem adotar padrões éticos claros e garantir que seus funcionários sigam. Aquela velha história, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, não existe mais. O seu comportamento daquilo que é certo e do que é errado, daquilo que de fato tem que ser feito, daquilo que de fato não tem que ser feito, ele deve permear a atitude da liderança, de quem manda, de quem comanda, e fazer com que isso seja extrapolado a todos que pertencem dentro da empresa, a todos que fazem parte da empresa. Quais são os benefícios, então, que eu tenho ao implementar o ESG na empresa? Melhor reputação e imagem, redução dos riscos e custos, maior engajamento dos funcionários e investidores, além de contribuir para um mundo mais sustentável e justo. Ou seja,
Todos nós ganhamos. Ao fazer uma prática dentro das nossas corporações, com respeito ao meio ambiente, com valorização da sociedade e do ecossistema da qual pertencemos, e, sobretudo, com uma governança transparente e ética, todos nós só temos a ganhar. Pelos processos serem mais ágeis, mais justos e mais preocupados com o entorno e garantindo, sobretudo, que as próximas gerações também possam ter uma condição bem melhor do que nós encontramos no momento atual. É possível implementar o ESG em qualquer tamanho de empresa? Empresa de todos os portes? Sim! A resposta é essa, sim. Empresas de todos os tamanhos podem implementar as práticas do ESG. Embora as empresas maiores, como já foi dito, tenham talvez melhores condições, recursos e estrutura do que as menores empresas. Mas não significa dizer que os pequenos negócios não podem e não devem ficar atentos aos princípios que movem a questão social, a questão ambiental e a questão da governança. A implementação das práticas de ESG é fundamental para empresas que desejam ser responsáveis e sustentáveis. Os 3 pilares das práticas do ESG, ambiental, social e governança, são interdependentes e devem ser abordados de forma integrada para garantir que a empresa esteja alinhada com seus interesses, dos seus acionistas e stakeholders e contribua também para um mundo cada vez mais justo e sustentável. Ou seja, empreendedor, ou seja, empreendedora, há uma inter-relação, há um organismo que se entrelaça e as questões que nós temos de cuidado com o meio ambiente, com a sustentabilidade, cuidado que temos que ter com as relações humanas e com a sociedade, bem como a transparência, a lisura e um comportamento ético, vão construir não somente uma melhor reputação e imagem a respeito do nosso negócio, mas vão também proporcionar à sociedade como um todo melhores resultados. Espero que você tenha curtido as informações e essa rápida abordagem pela implementação do ESG. Nós teremos sim oportunidade em próximos episódios do seu canal da TBA em aprofundarmos cada um desses temas, desses 3 pilares serão aprofundados, serão discutidos, inclusive com profissionais que fazem parte desse ecossistema da qual a National Tourism Business Academy proporciona a você, empreendedor, a você, empreendedora. Com oferecimento de construtora Miramar com mais de 49 anos, construindo um patrimônio sólido para que você e a sua família possam viver com muito conforto, com muita tranquilidade, com muita segurança. Fique atento aos novos lançamentos da construtora Miramar. Com apoio de NNA Santos, consultoria e projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a sua jornada no mundo dos negócios. Consulte sempre um profissional para poder auxiliar você e a sua empresa a prosperar e a evoluir. E também com apoio de Now Business Solutions, a empresa que faz a gestão tributária, fiscal, financeira do seu empreendimento para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa concentrar o seu esforço, a sua energia em fazer bons negócios e fazer a sua empresa prosperar. Nos vemos no próximo canal, no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!